Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, daremos início, nesse momento, à sessão solene, alusiva à passagem dos 99 anos desta Corte. Solicitamos desde já a todos a gentileza de desligar ou colocar em modo silencioso seus aparelhos celulares. Compõem a mesa e ocupam seus assentos naturais, regulamentares neste plenário, os excelentíssimos senhores magistrados, juiz-presidente Fernando Guerreiro de Lemos, juiz-vice-presidente Fábio Duarte Fernandes, juiz-corregedor-geral da Justiça Militar Amilcar Fagundes Freitas Macedo, juiz Antônio Carlos Maciel Rodrigues, juiz Sérgio Antônio Berni de Brum. Nesse ato, também representando, por delegação, a Associação dos Magistrados das Justiças Militares do Brasil, da qual é também vice-presidente. Juiz Paulo Roberto Mendes Rodrigues e o Dr. Fábio Costa Pereira, 25º Procurador de Justiça Criminal, atuante junto a esse Tribunal de Justiça Militar, e nesse ato representando o Ministério Público do Estado, a propósito de que lemos o seguinte ofício do Palácio Piratini. Em nome do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori, temos o prazer de cumprimentá-lo e agradecer o convite para a sessão solene alusiva ao 99º aniversário do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e informo que nesse evento o governo do Estado será representado pelo comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Andrés Silvio da Lago. Portanto, comunicamos também que compõe a mesa o Coronel Andrés Silvio da Lago, comandante-geral da Brigada Militar, repetindo, nesse ato representando o senhor governador do Estado, o Dr. Alcides Alcaraz Gomes, juiz auditor titular da Justiça Militar da União, o Dr. Júlio César Caspani, nesse ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, e o Coronel Paulo Martins, representando aqui o Comando Militar do Sul. Destacamos ainda as presenças das seguintes pessoas que ocupam a extensão da mesa oficial, na primeira fila e segunda deste plenário. Dr. Dirnei Vieira de Vieira, diretor-geral do Tribunal de Justiça Militar, o Coronel da Reserva Remunerada Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, o Tenente Aparício Santelano, presidente estadual da Associação dos Tenentes e Subtenentes da Brigada Militar, o Tenente Jairo Conceição da Rosa, neste ato representando a ABANF, a doutora Natasha Maldonado Severo, juíza auditora da Justiça Militar da União, o Coronel da Reserva Remunerada Marcos Paulo Beck, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Destaque especial para as presenças aqui dos juízes aposentados desta corte, Dr. Geraldo Anastácio Brandeburski, Dr. João Carlos Bono Garcia e o Dr. Octávio Augusto Simão. Presente também o Dr. Sérgio Luiz Nazi, Procurador de Justiça aposentado, sempre atuante junto a esse tribunal. Registramos ainda a presença do Tenente-Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues Júnior, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o Coronel da Reserva Remunerada Sérgio Pastel e o Coronel da Reserva Remunerada Juarez Fraga.
Queremos ainda registrar a presença do Coronel Vitor Hugo, comandante ambiental da Brigada Militar, Coronel Quevedo, Tenente Coronel Marcelo Juste, diretor do DI, o Tenente Coronel Krebs, Departamento de Saúde da Brigada Militar, e o Tenente Coronel Regis, Corregedor-Geral da Brigada Militar, e ainda o Major Sheffield, espero que eu tenha acertado seu nome, Coronel Marques, que é diretor do DLP, o Major Rocha, 1º BPM, Tenente Paim, da Banff, já registramos anteriormente, o Major Regis, do Centro de Obras, o Tenente Coronel Stumpf, do BOI, o Major Disseu, e o Coronel Botelho, diretor da Brigada Militar, e para nossa satisfação, já compôs o quadro desse Tribunal de Justiça Militar. E o ex-juiz de Santa Maria, da JME, Dr. Juarez Moreira. Esperando ter registrado a todos como merecem, nós damos andamento nessa cerimônia então, sendo que nesse momento o juiz-presidente desta corte dará início oficial a esse evento, declarando o evento aberto. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão em homenagem aos 99 anos do nosso tribunal. Eu sou bastante tranquilo, não vou fazer uma grande saudação, apenas queria aqui cumprimentar o Coronel Andrei, na pessoa dele, como comandante da Brigada Militar, cumprimentar a todos os militares que estão aqui, todas as autoridades, dar satisfação, Coronel, de recebê-lo aqui, e nesse ato representando Sua Excelência, o Governador do Estado, o Governador Ivo Sartori, dar satisfação de recebê-lo, não apenas por ser o comandante da Brigada, mas por ser um homem que também tem profundo conhecimento do direito e comanda hoje aqueles a quem esta casa presta a jurisdição. E também não poderia deixar de saudar, porque é da casa que venho, o meu querido Dr. Júlio César Caspani, aqui secretário-geral da OAB, que vem representando a nossa casa, dizer da satisfação que represento a OAB e os advogados aqui nesse tribunal. Portanto, estando aberta a sessão, cabe a mim, já que fui escolhido... Não? Antes tem o hino, desculpe. Pois não, doutor Jauredes. Senhor presidente, obrigado pelo espaço. Convidamos a todos a ouvir o hino nacional brasileiro. E o teu futuro espelha essa grandeza.
Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o teus templos estrelado. Rediga o pendilouro desta fórmula. Faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém de amor a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Agora sim, pedindo desculpas pela falha desse cerimonial, ouviremos o juiz-presidente dessa corte, que falará em nome de seus pares. Obrigado. Renovando minhas saudações a todos os presentes, aos meus eminentes pares, eminente procurador. Queria dizer algumas palavras em relação aos 99 anos de existência desta corte. Inicialmente, agradeço aos eminentes pares por me indicarem a proferir o discurso dessa sessão solene. Não quero fazer desse momento uma preleção, uma conferência ou algo semelhante. Pelo contrário, quero convidar a todos para mergulharmos em poucos minutos na história e na importância dessa instituição, que no último dia 19 de junho completou 99 anos de existência. Miguel de Cervantes, na primorosa obra Dom Quixote de La Mancha, ao destacar a importância da história, nos presenteou com a seguinte afirmação: a história é êmula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. No Rio Grande do Sul, a justiça militar existiu antes mesmo da justiça comum, tendo chegado a bordo das naus portuguesas que integravam a expedição militar de Silva Paz em 1737. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, Dom João VI criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça, embrião do atual Superior Tribunal Militar, que foi o primeiro órgão permanente de justiça castrense a operar no país. Com a criação do Corpo Policial da Província, embrião da Brigada Militar, Lei nº 7, de 18 de novembro de 1837, regulamentada pelo Decreto de 5 de maio de 1841, surgiu logo a necessidade de se garantir a disciplina da força pública, que não apenas fazia o policiamento urbano, como também tinha a atribuição de proteger o território, recebendo instrução militar. Foi então instituída a justiça do próprio corpo policial. A Lei nº 575, de 24 de julho de 1848, dizia que o presidente da província deduziria da parte penal do Exército aqueles princípios que fossem aplicáveis à manutenção da disciplina. O regulamento baixado em 23 de dezembro de 1857 foi mais explícito, criando o Conselho de Disciplina, formado por um presidente e 3 vogais, nomeados pelo presidente da província, dentre oficiais da primeira linha, da Polícia ou da Guarda Nacional, na época Guarda Civil, um juiz criminal, o secretário do Corpo e um promotor. Como órgão revisor, o mesmo regulamento instituiu a Junta Superior, nomeada pelo presidente da província, e formado por um juiz criminal e 2 oficiais, sendo presidida pelo próprio presidente da província. Aplica-se o Código Penal da Armada comum ao Exército. Em 1876, a Junta Superior foi extinta e o presidente da província tornou-se a instância revisora das decisões de primeiro grau. Pelo ato número 357 do presidente de Estado, Fernando Abbot, de 15 de outubro de 1892, a Guarda Cívica, denominação que o antigo Corpo Policial recebera logo depois da proclamação da República, foi transformada em Brigada Militar. Em 1893, o governo baixou o regulamento disciplinar e processual, inspirado ainda no Código da Armada, que instituiu o Conselho de Julgadores, na primeira instância, reservando o grau recursal para o presidente do Estado. O ato número 12A, de 24 de janeiro de 1893, fixou o Tribunal de Justiça como instância recursal das decisões do Conselho. O direito penal militar brasileiro apenas passou a ter autonomia em relação ao Código da Armada pela Lei Federal
de 26 de fevereiro de 1926. A Brigada Militar foi estratégica para a manutenção do Partido Republicano Rio-Grandense no poder por quase 40 anos, combatendo a oposição ao regime nas revoluções de 93 e 1923, bem como intervindo nos inúmeros levantes menores que marcaram a Primeira República. Por ter qualidades reconhecidas nacionalmente, foi requisitada diversas vezes pela Presidência da República para ajudar a sufocar rebeliões por todo o país, chegando ainda a dar curso de instruções para as polícias militares de outros estados. Naqueles tempos, não apenas a segurança da população sul-rio-grandense, mas também a manutenção do regime político dependia da disciplina da Corporação Militar Estadual. Um convênio firmado entre a União e os Estados em 24 de maio de 1917, em virtude do qual as brigadas estaduais foram consideradas forças auxiliares do Exército, pondo termo a uma longa polêmica, abriu o caminho para a Lei Federal nº 3.351, de 3 de outubro de 1917, que autorizou o julgamento dos oficiais dos praças das polícias por elementos das suas corporações nos crimes propriamente militares. Em consequência, o Decreto 2.357-A, de 28 de maio de 1918, estabeleceu os Conselhos de Disciplinas, organizados extraordinariamente, um Conselho Militar permanente para o primeiro grau e, como instância revisora, o Conselho de Apelação. O Conselho de Apelação era composto por 5 membros, o Comandante-Geral da Brigada, que deveria presidi-lo, 3 oficiais militares convocados por este e um juiz togado, nomeado pelo Presidente do Estado. A primeira ata do Conselho, o primeiro Tribunal Militar Estadual, criado na República, data de 18 de junho de 1918. O decreto de 3 de março de 1924 criou o cargo de juiz auditor civil de livre nomeação do Presidente do Estado para funcionar no primeiro grau junto aos Conselhos Militares. Na Constituição Federal de julho de 1934, a Justiça Militar Federal foi plasmada como ente do Poder Judiciário, sendo estendidas aos juízes as mesmas garantias da magistratura togada. A Lei Federal nº 192, de 17 de janeiro de 1936, reorganizou as polícias militares dos estados, concentrando-as na manutenção da segurança pública, esvaziando as competências militares e considerando-as reserva do Exército Nacional. A lei determinou que cada estado organizasse a sua justiça militar, o que foi executado apenas por São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que já possuía seu Conselho de Apelação desde 1918. O Decreto-Lei 47, de 19 de novembro de 1940, fixou a Lei Orgânica da Justiça Militar dos Estados, convertendo o Conselho de Apelação em Corte de Apelação e, finalmente, atribuindo a seus membros garantias de magistrados, tais como vitaliciedade e irretentibilidade de vencimentos, o que permitiu a interferências do Comandante-Geral da Brigada Militar nos julgamentos. A Corte continuava composta por 5 membros, agora nomeados pelo governador do Estado. Criava-se também o Ministério Público Militar, os advogados de ofício e a Secretaria da Corte de Apelação. No primeiro grau, foram instituídos 2 conselhos, o especial para julgar os oficiais e o permanente para julgar soldados. Junto aos conselhos, funcionavam um juiz auditor e o Ministério Público. O Decreto-Lei de 2 de junho de 1944 criou ainda o Conselho de Justiça nos Corpos, para julgar as deserções. Em 27 de dezembro de 1957, foi criado pela Lei 3.350 a segunda auditoria com sede na cidade de Santa Maria. Em 21 de outubro de 1969, o Decreto-Lei nº 1003 instituiu o novo Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Lei da Organização Judiciária Militar, aposentando o obsoleto Código Penal Militar de 24 de janeiro de 1954, e que não continha muitas das inovações do direito penal moderno. A Constituição Estadual de maio de 67 estabeleceu a transferência da jurisdição do segundo grau da Corte de Apelação para o Tribunal de Justiça, como, entretanto, o governo estadual houvesse arguido junto ao Supremo Tribunal Federal em constitucionalidade de 54 artigos, dentre os quais aquele que extinguia a Corte de Apelação, a medida não chegou a ser implementada. Na verdade, durante o governo Costa e Silva, houve má vontade do Executivo Federal em relação aos tribunais militares nos Estados. No tocante à Justiça Militar dos Estados, a Carta de 69 limitou-se à primeira instância, executando aqueles estados que houvessem instalado cortes recursais antes de 15 de março de 67, os quais sejam Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Em 31 de dezembro de 70, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 6.156, que manteve as 2 auditorias, os conselhos e a Corte de Apelação, esta com 5 membros, dos quais um civil, nomeados pelo governador. A terceira auditoria, com sede em Passo Fundo, foi criada em 22 de novembro de
1975, por resolução do Tribunal de Justiça, instalado em 17 de março de 1978. Em 1º de fevereiro de 1980, o Código de Organização Judiciária do Estado fixou a composição do Tribunal Militar em 7 juízes, 4 militares e 3 civis, todos nomeados pelo governador. No início da década de 70, merece ser destacada a atenção por ser o momento em que o país começa a mudar com o processo de abertura política, com a suspensão do AI-5 e a edição da Lei de Anistia no Brasil. E a Justiça Militar acompanhou as modificações geradas por uma nova renovação política para atender às demandas sociais, como em 1982, quando o Código de Organização Judiciária do Estado fixou a composição da Corte em 7 juízes, dentre os quais 4 militares, 3 civis, todos nomeados pelo governador do Estado. Posteriormente, a Lei 7.706 determinou que, obrigatoriamente, um dos juízes civis fosse escolhido dentre os juízes auditores, ocasião em que também foi instalada uma segunda auditoria em Porto Alegre. A Constituição Cidadã de 88, com fundamento na ordem jurídica, extraordinariamente mantém e amplia os direitos fundamentais e atende às aspirações populares de liberdade e justiça social, ocasião em que surgiram emendas propondo a extinção do Tribunal de Justiça Federal e Estadual. Mas a nova Carta, em seu artigo 125, parágrafos 3º e 4º, manteve a justiça militar naqueles estados onde o contingente militar fosse superior a 20 mil praças. Como também ampliou-se a competência, restabelecendo a possibilidade de processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, além de decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. As transformações estruturais de cada país são parte integrante de cada momento em que ele vive, e a reforma do Poder Judiciário, assim como a própria política contemporânea brasileira, é sempre um tema cercado de muitas vozes e opiniões. Dentro desse contexto, a Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, passou a designar os juízes auditores de juízes de direito, estabelecendo a sua competência para processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Pois bem, senhores, como se observa na construção histórica da justiça castrense, esse sodalício teve origem na própria Brigada Militar, na necessidade da preservação da hierarquia e da disciplina dos seus homens e mulheres, fundamentado em um olhar voltado para os seus valores e sua cultura. Vislumbra-se na história desta justiça o conceito muitas vezes incompreendido de que este órgão do Poder Judiciário tem no seu DNA a missão primordial de processar e julgar os crimes propriamente militares através do escabinato, sistema colegiado, integrado por magistério de carreira e por juízes militares. Odiernamente, podemos realçar a antevisão de que o patrono da Brigada Militar, Afonso Emílio Massot, e o então governador do Rio Grande do Sul, Borges Medeiros, tiveram no início do século passado, ao criar um verdadeiro e eficiente sistema de controle sobre os policiais militares gaúchos. Tenho me posicionado muitas vezes no sentido de que o brigadiano fardado, atuando na função principal de polícia ostensiva, é a representação máxima da presença do Estado junto à cidadania. Nessa linha, o intelectual jurista e economista alemão Max Weber, considerado um dos fundadores da sociologia, assevera que tanto a territorialidade quanto a organização contínua da capacidade de exercer força física ou coerção, policial, militar ou miliciana, são elementos constitutivos, quase pré-condições da dominação e aspectos inherentes e centrais do Estado. Portanto, a polícia militar é elemento constitutivo sine qua non do Estado, cuja atuação é respaldada e oriunda de um pacto social que lhe permite exercer legitimamente o monopólio da força estatal, inclusive, se for o caso, em sua defesa ou de terceiros é autorizada a matar. Ora, convenhamos que esta força conferida pela sociedade ao Estado e, por conseguinte, ao policial militar, necessita de ser controlada de uma forma rígida, célere e eficiente. E aqui reside o fim princípio dessa justiça especializada: o controle social sobre a atuação dos policiais militares. Giza-se que esta Corte é a última engrenagem de um sistema de controle seguro e eficaz do comportamento dos policiais, que tem início na Brigada Militar, através da instauração de uma sindicância ou inquérito policial militar,
encaminhado ao juiz de direito da Justiça Militar e ao Ministério Público. Além disso, reforçando o controle sobre os procedimentos e a conduta dos membros da Brigada Militar, todos os IPMs e processos arquivados pelo primeiro grau de jurisdição são, à luz do artigo 498 do Código de Processo Penal Militar, submetidos à análise do Corregedor-Geral deste Tribunal, que, se entender pertinente, oferecerá representação através de uma correção parcial ao pleno, que, se acolhida, será encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça. Apenas para ilustrar, nos últimos 3 anos foram quase 7 mil inquéritos ou processos analisados pelo senhor Corregedor-Geral. O sincronismo desse sistema, indubitavelmente, contribuiu decisivamente para que a Brigada Militar seja conceitada como a melhor polícia do país. O Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2013, reforça esse entendimento, publicando que os policiais gaúchos foram avaliados como os mais honestos do Brasil. 62% dos entrevistados acreditam nisso, segundo a pesquisa. Logo, os que desvirtuam este enfoque o fazem por miopia política ou social, ou ainda, quiçá, deliberadamente movidos por motivos ou por interesses espúrios ou orientações ideológicas. A história revisada e discorrida resgata a verdade, forte em fatos irremovíveis e desmascara os mal-intencionados. Não somos frutos da ditadura, não privilegiamos os policiais malévolos e não somos dispendiosos. Com efeito, a bem da verdade, somos a garantia, repito, a garantia de que uma polícia atue dentro da lei e de que tenhamos policiais rígidos que não se misturem ou coabitem com o mundo do crime. De outra banda, compete lembrar que estamos nos aproximando do nosso centenário e temos muito a comemorar. Nesses últimos anos, balizado nas orientações do Conselho Nacional de Justiça, esta Justiça Militar priorizou ações que contribuíram para a construção de um plano de gestão em consonância com o planejamento estratégico da instituição, o que inclui a participação e a valorização e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores. Criamos e implementando um plano de logística sustentável, também em consonância com o planejamento estratégico da instituição, buscando melhorar a eficiência do gasto público e a gestão sustentável dos processos de trabalho. O escopo da prestação jurisdicional evidencia-se a celeridade como a principal característica dessa justiça especializada. Recentemente, o jornal Zero Hora realizou uma matéria sobre o Judiciário do Rio Grande do Sul e afirmou com amplo destaque: o Judiciário gaúcho encontra-se abarrotado, superlotado. Ora, a realidade aqui, por essência, é retratada de forma distinta. Atualmente, um processo nesse tribunal é julgado, em média, em 95 dias corridos. No campo da administração, o processo judicial eletrônico das causas cíveis é uma realidade no primeiro e segundo grau. Na Corte, a nova dinâmica foi inaugurada com o ingresso de uma apelação civil no dia 10 de novembro de 2016. Nessa senda, a expansão do sistema prevê até 2018 o ingresso das ações do processo criminal. Outro ponto de relevância foi, sem dúvida, a criação do Núcleo de Estudos de Direito Militar, uma iniciativa da JME do Rio Grande do Sul e da Escola Superior da Magistratura, a Júris. A Justiça Militar Gaúcha, segundo propostas de ação definidas no planejamento estratégico e na busca de cumprimento das metas estabelecidas no sentido de tornar conhecida e compreendida essa justiça especializada, leva a discussão da mesma aos diversos públicos e segmentos sociais direta e indiretamente interessados. O objetivo é promover debate sobre temas do direito penal militar, processo penal militar, direito administrativo militar, execução penal do direito militar, aliando teoria e prática com foco na atividade jurisdicional. Ainda, esta Justiça Castrense recebeu nos 2 últimos anos o selo ouro do programa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. A instituição foi um dos 14 tribunais brasileiros a serem distinguidos com o selo ouro, sendo o único no segmento de justiça militar. O selo Justiça em Números visa ao reconhecimento dos tribunais, que investe na excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais, de relatórios estatísticos para o planejamento estratégico e cumprimento das resoluções do CNJ alinhada à gestão da informação. Assim, evidenciam-se inúmeras iniciativas, programas, ações e metas em andamento nessa justiça especializada que busca refletir diretamente uma gestão moderna, mais eficiente, sustentável
e que valorize, sobretudo, os servidores e a prestação jurisdicional. Finalizo, peço vênia para parafrasear o ilustre colega juiz militar Sérgio Antônio Miranda de Brum na revista Justiça Militar e Memória Inaugural. Aspas, estamos todos atrelados a um destino comum, que é trabalharmos em espírito republicano na construção da nossa pátria. E para não passarmos despercebidos à sociedade, devemos reconhecer nossos limites e fraquezas, como a própria memória e sua formidável capacidade de esquecer, que pode variar em função do tempo presente. Enfim, espero ter resgatado um pouco da história dos 99 anos, demonstrando em poucas palavras como os nossos antepassados construíram esta quase centenária instituição e como ela se moderniza e se rejuvenesce na busca incansável da eficiência de um serviço público de qualidade e de fundamental importância para a sociedade gaúcha. Muito obrigado. De ordem do presidente desta casa, nós colocamos a palavra à disposição dos senhores convidados que compõem esta mesa. Coronel Andrei, por gentileza. Comandante Andrés. Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente agradeço o convite, uma honra estar aqui, senhor presidente. Saúdo o nosso excelentíssimo presidente dessa casa, dessa corte, doutor Fernando Guerreiro Lemos. Me permite, ao saudar Vossa Excelência, saudar todas as autoridades, imprensa, protocolo. Boa tarde. Inicialmente trago o presidente do senhor governador Sartori, do secretário Schirmer, o fraterno abraço a todos os integrantes da Justiça Militar Gaúcha. E, ao mesmo tempo, trago dessas autoridades um agradecimento e um reconhecimento institucional pelos relevantes serviços prestados pela Justiça Militar Gaúcha ao nosso Estado e, sobretudo, à Brigada Militar. Senhor presidente, as polícias militares, elas, e a nossa Brigada, defendem o Estado democrático e são, sem sombra de dúvida, guardiões do Estado de Direito, na medida que tem como missão constitucional principal a preservação, a manutenção e o aprimoramento da ordem pública. E como tal exercem essa nobre e importante função nessa nova democracia na condição de polícia militar. Acredito que nem na necessidade de discorrer muito sobre esse tema, visto me parece já ser superado na agenda, seja na seara política e até ideológica, em nosso país, que em momentos anteriores não foi, essa questão de nós termos uma polícia militar ou não. Não se questiona mais a possibilidade de termos em nosso país, em especial no momento que vivemos hoje, perto de 600 homens, que compõem em torno disso as polícias militares, sem ter uma estrutura de unidade, uma gestão militar. Alguns questionam, mas militar é para a guerra. As polícias militares, a sua função é preservar a paz, a cultura da paz, preservar vidas. E temos sim uma estrutura, uma gestão militar que possibilita um alto grau de efetividade exatamente no cumprimento das suas missões constitucionais, que é preservar, manter e aprimorar a ordem pública. Não se discute mais isso, presidente. As polícias militares, sim, como o Excelência já destacou, é o Estado visível. Esse ente jurídico se torna visível às comunidades, às instituições de ponta. E as polícias militares são, sim, das instituições de defesa social, de Estado, até pelo quantitativo de componentes e, sobretudo, pela sua missão, que é a de polícia preventiva, ostensiva, atuar na rua, lá junto às comunidades e em locais de maior vulnerabilidade social. Além de sermos o Estado visível a essas pequenas comunidades, e a sociedade como um todo, somos, sim, em muitas situações, a última instância do recurso destas comunidades, dessa sociedade. Nós sabemos. Temos uma dúvida, o que a gente faz? O que a comunidade faz?
chama a brigada. E a brigada está lá. Chame a brigada. E nós estávamos, estão e estaremos lá. Mas também, Coronel Marcel, somos às vezes incompreendidos. Pela relevância da missão, uma missão densa, desgastante, de intervenção no tecido social, intervenção, e a intervenção em situações de anormalidade, e que nossa atuação, no máximo, ela atende o desejo de 50% das partes. É o nosso ápice de aplauso, é 50%, às vezes não chega a isso. Essa intervenção social tem um custo, dessa incompreensão, às vezes, de segmentos até da imprensa, de indivíduos, de grupos de indivíduos com interesses puramente ideológicos, que querem atacar o governo através de uma instituição de Estado. E isto é histórico, e isso tem acontecido, infelizmente. Mas os nossos brigadianos, senhores, entendem isso e estão superando, e procuram superar essas postulações, declarações, intervenções desses grupos, dessas pessoas, sem o interesse público, que atacam a Brigada Militar, as polícias militares. E aí vem a importância, já iniciando, desta corte, das forças vivas, para buscar a mudança, efetivamente, da cultura política, em especial, dos partidos políticos, dos governos, sobre a relevância da profissão policial militar. Nós deixamos há muito tempo de ser apenas um grupo de pessoas que se reúnem para obedecer ordens. Nós somos uma profissão policial militar. Porque nós temos um saber policial militar. Nós temos autonomia de atuação. E, sobretudo, temos perícia naquilo que fizemos. Portanto, somos academicamente conceituados como uma profissão policial militar. Não é simplesmente no sentido do senso comum, até do ofício, que é simplesmente obedecer ordem. Já passou esse tempo, aliás, há muito tempo. E esta profissão policial militar, e hoje vive um momento, juntamente com o nosso país, diferenciado, muito diferenciado, em que a ética, a moral e valores, toda vez que ligamos o rádio para a parte da manhã, percebemos isso sangrando. O espírito de brasilidade sangrando. E eu ouso dizer que as polícias militares, sob a égide da hierarquia e disciplina, são um reservatório de moral, de ética e de valores. Fizemos uma gestão de uma polícia militar sobre esses princípios e com uma corregedoria forte. Porque nós sabemos que o pior delinquente é o fardado. Sabemos disso. Infelizmente, a polícia militar, a brigada militar é composta de seres humanos. E algum desse ser humano desvia. E quando desvia? Nossa corregedoria, sob a égide da hierarquia e disciplina, atua com a mão pesada, com a mão forte. Porque somos uma instituição de defesa social. Nós patrocinamos a paz social. Patrocinamos diuturnamente a tranquilidade pública. Somos uma instituição de um alto grau de responsabilidade social. Logo, seus integrantes devem ser tratados de forma diferenciada. Não somos pior nem melhor que ninguém, mas somos diferentes. Somos uma profissão que as exigências são diferentes. As exigências constitucionais são diferentes. Aquilo que para algumas instituições é direito intocável, para a Brigada Militar, para a Polícia Militar, é crime. Exemplo simples, sindicalização, greve e outras. Por isso defendemos um regime jurídico diferenciado e previdenciário diferenciado. Não abrimos mão do regime jurídico militar.
E não podemos abrir mão do regime previdenciário especial diferenciado de proteção a esses policiais militares que tombam. E quando nós falamos que nós arriscamos a própria vida, não é apenas algo teórico para enfeitar discurso. Nossos policiais estão morrendo. Já passou de 500 esse ano no nosso Brasil. Perto de 100 só no Rio. Tombando em serviço. E não só militar, os civis também. Mas é obrigação. Não é obrigação. Aquele pai, aquela mãe, aquele policial não tem obrigação de aceitar e entender isso. Mas é obrigação nós fazermos o enfrentamento. E fizemos esse enfrentamento. Por isso somos uma profissão diferenciada. E por isso temos um regime castrense. Por isso estamos sustentados por essas duas colunas chamadas hierarquia e disciplina. E é sobre essas duas colunas a gente faz a gestão. E não fizemos gestão com RDBM na mão. É uma gestão por resultado, uma gestão visando atingir metas, visando diminuir índice de criminalidade, etc, etc. Uma gestão de defesa social. Mas para aqueles que desviam, nós temos um remédio. Amargo e necessário. E usado com a maior grau de seriedade por isso. Nesse sentido. Eu tenho dito que o Estado encolheu. Coronel Fábio. O Estado encolheu nas últimas décadas. Encolheu aonde? Na minha opinião, exatamente onde não podia. Na defesa social. As instituições de defesa social, as polícias, os órgãos que produzem a rainha das provas, os institutos de perícias, encolheram nos últimos anos. E encolheram em dois aspectos as polícias militares. Na sua estrutura logística, de potencial humano. Quando o comandante Marcial comandava brilhantemente a nossa Briosa, tinha um efetivo maior do que todos os demais comandantes e eu, hoje, comandante Marcial. Uma população do Estado, a metade, talvez um pouco mais do que nós temos hoje, perto de 12 milhões. Polícia ostensiva se faz com pessoas, com tecnologia de informação e comunicação, com gestão. E o Estado encolheu. Mas o Estado encolheu agora, encolheu naquele ano, o Estado encolheu há décadas. Infelizmente. Mas não só encolheu, aí eu quero chamar a atenção, excelentíssimo presidente, vou sendo rápido, na sua estrutura, encolheu em atitude. Encolheu em atitude também. Dentro daquela frase, a gente tem lido alguns artigos nos jornais, do que é politicamente correto ou não é. Que é parte do Estado, de uma democracia muito jovem, uma democracia adolescente. Só que esse encolhimento na atitude das forças de defesa social, tá, mas será que isso a gente pode? É bom fazer? Vamos preservar a liberdade, o direito? Sim, nós somos defensores e defendemos a democracia, o Estado democrático, mas somos guardiões do Estado de Direito. E nessa condição encolhemos. Mas, comandante Brum, meu comandante de companhia do CFO, quando estávamos juntos lá, era tenente, lá de Caxias também. A brigada quer recuperar esse terreno, ao menos o da atitude. O de logística, de recursos humanos. O governo do Estado está buscando isso. Formaremos 1.060 homens dia 20 do próximo mês. Estamos ingressando em torno de 500 agora. Possivelmente, daqui a poucos dias, o senhor governador deverá anunciar a abertura digital para um número bastante considerável de soldados e de oficiais da nossa academia. Mas nós sabemos, senhores, que o recompletamento efetivo não é algo, um processo seletivo, ele dura 7, 8 meses, o de formação são 1.600 horas para formar um soldado da brigada. Eu não posso colocar um soldado na rua com uma arma e com poder de polícia do Estado de forma irresponsável. É no mínimo, isso tendo aula, o senhor imagina, 1.600 horas em 7 meses. É extremamente, e com estágio aí de fim de semana. É bastante corrido. Mas a gente tem formado 7 a 8 meses. Então,
Se nós abrirmos o edital agora para X homens, é daqui a 2 anos, é 3 anos. E a criminalidade violenta, nos últimos 5, 6 anos, tem aumentado de forma absurda. Uma decapitação que encontramos aí agora na área metropolitana, é um esquartejamento, é um confronto diário, e os senhores devem receber os inquéritos, estão recebendo os inquéritos aqui. Lá no 12 BPM, nos anos 80, quando eu cheguei aspirante, quando nós tínhamos um confronto, o Coronel Mendes, era algo de estudo de caso, o senhor no 11, estudo de caso para 3 meses. Todos os dias hoje nós temos uma viatura perfurada. Todos os dias hoje nós necessitamos que um policial use a última instância que o Estado lhe dá para a defesa da sociedade, que é a sua arma. Isto é um indicativo que a sociedade está doente. Que esse Estado encolheu. Esse delinquente, que é o perfil do homicida de 16 a 21 anos, com 9mm e fuzil que vem da fronteira por contrabando, com a causa primeira da droga, 70%, faz o enfrentamento com o Estado. Não é enfrentamento com o soldado Andrés, ele enfrenta o Estado. E às vezes, nós, no senso comum, entendemos que ele matou um brigadiano, que tinha dever de morrer. Até tem um videozinho andando por aí, dizendo que não, ele atirou contra o Estado democrático e de direito. E às vezes nós não entendemos isso. Alguns grupos não entendem isso. Foi o Estado que morreu. O Estado que foi ferido. Em relação à tropa, o momento é difícil em decorrência dessas questões. Primeiro, o enfrentamento é diário, em especial nesse eixo daqui a Novo Hamburgo, onde 82% dos crimes de maior potencial ofensivo estão concentrados. E se você ir a Caxias, nossa terra, ele chega a 85%. Isso permanece, Coronel Fábio, isso já não é de agora. Tem só piorado um pouco. Alvorada, a gente tem acontecido. Temos feito manobras fortes de operações, como a Operação Avante, que é uma operação com um conceito doutrinário, em cima da inteligência, da análise criminal e das relações com as instituições, com as parcerias, com a nossa valorosa Polícia Civil e demais instituições. Tem dado resultado. Mas a análise criminal demonstra o caminho do crime, e você aperta aqui, estoura lá, enfim. Mas os brigadianos, nessas contingências de confronto imediato, às vezes com um poder de fogo injusto, desigual. Não obstante, temos fuzil, temos o .40, enfim, não estamos mais no tempo do 38. Mas os coletes não seguram um 5,56 ou um 7mm vindo do Paraguai, da fronteira que está chegando. Não segura. Isso determina uma ação técnica profissional de gestão em respeito à preparação desse policial extremamente complexa, para que ele vá para a rua e atue com atitude, sem o exagero, sem o excesso, dentro do limite da lei. Que é o que tem que ser uma polícia. Que é o que tem que ser uma polícia. Quando eu falo atitude, obviamente, já me perguntaram, então, vamos ter uma polícia violenta. Isso não é polícia. Isso não é polícia, não é defesa social. Então, o momento é complexo, pelo acirrado grau de violência das ruas, nas áreas metropolitanas do Brasil, a nossa não é diferente, pelo que eu cito, mas os brigadianos estão aí, de pé, prendendo, apreendendo, repreendendo, e repreendendo. E continuamos, porque entendemos que somos, para uma boa parte da comunidade, a última instância de defesa. Nós, presidente, Brigada Militar, somos orgulhosos, muito orgulhosos por termos a nossa Justiça Militar Gaúcha. Nesses 199 anos, no ano que nós completamos 180 anos, Brigada Militar. Temos muito orgulho da nossa Justiça Militar, que é a guardiã. É a guardiã das duas colunas que citava anteriormente, que sustentam a nossa Brigada Militar. A hierarquia e a disciplina. E esta casa, esta corte, é a guardião desses sustentáculos. Que se estremecidos ou se tombarem,
tomba a brigada. Tombando a brigada, sem segurança não tem Estado. Sem segurança não tem Estado. Então, esta casa sustenta a corporação. Logo, ela sustenta o Estado. Não tenho dúvida disso. Por isso, me orgulho com a seriedade, a celeridade, imparcialidade e, sobretudo, o apoio que a Brigada tem recebido e este comandante tem recebido de Vossas Excelências, Coronel Maciel, Coronel Mendes, os três comandantes, para que tenhamos uma brigada forte e com atitude. Apoio um telefonema, apoio uma visita, apoio. Muito bem, Andrés. Vamos em frente, está difícil, mas vamos lá. Esse é um apoio importante nas horas difíceis, e que às vezes tem que tomar decisões solitárias, e aí alguém me liga. Ergue a cabeça e vai lá. Tenho o meu agradecimento a um pessoal agora, às Vossas Excelências, por esse apoio institucional. E pessoal, ao comandante da Brigada e a sua equipe. E trago aqui também em nome do Coronel Iqueda, que não está aqui porque está em Bento, com uma reunião de todos os comandantes de batalhões na gestão operacional, e do chefe de Estado-Maior, Coronel Rocha, que está no evento do Detran, não poderia estar aqui, senão estaríamos os três aqui hoje, presidente. Reitero, o nosso orgulho, é uma honra ter a Brigada Militar, essa instituição de 180 anos, a Justiça Militar que tem para fazer as correções adequadas e nos manter no rumo e nos sustentar. Logo, sustento o Estado e, sobretudo, sustento esse órgão de defesa social. Presidente, vida longa à Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Vida longa à Brigada Militar. Que Deus abençoe as duas instituições e a todos nós. Muito obrigado. Queremos registrar com satisfação a presença entre nós do Dr. Cláudio Luiz Martinevski, diretor da Escola Superior da Magistratura, Ajures. Muito obrigado, doutor. E a seguir, nós passamos a palavra ao Dr. Fábio Costa Pereira, procurador junto a esta casa, que nesse ato representa o Ministério Público. Senhor presidente, na pessoa na qual eu saúdo todas as autoridades presentes, eu não poderia deixar e nem me furtar, nesse instante, de falar, tanto em nome do Ministério Público, quanto em meu nome próprio. Sou um procurador neófito na casa. Aos que não me conhecem ainda, eu estou aqui há pouco mais de 3 meses. Tenho substituído na casa há 6 meses e já tenho, com relação à Justiça Militar, uma relação de pertencimento. Dr. Otávio Augusto Simão de Souza, meu querido colega Nazi, saibam os senhores que esta toga pesa. Quando nós participamos de uma instituição, e o Ministério Público participa, é parte sim da Justiça Militar, do sistema de Justiça Militar, nós participamos não só em nome próprio, não só em instituição, nós participamos da história. E é um peso muito grande para quem participa da história como homem singular, cheio de dificuldades, e o Otávio, que é muito mais velho que eu, gostaria que todos soubessem, foi meu promotor, corregedor. Ele sabe que é muito pesado para nós, homens singulares, assumirmos um peso institucional. E um peso institucional ainda mais numa época em que o país vive em crise. Crise institucional, crise ética, crise moral. Então é super e extremamente importante para todos nós que participemos de uma casa onde, antes de tudo, professamos valores. E os nossos maiores valores são a manutenção da nossa pátria, a manutenção da nossa república, a preservação da nossa brigada militar. Eu acho que não há um singular julgamento nessa casa
em que nós fazemos o sopesamento de que punição ou não punição que devemos dar a algum policial que cometeu algum crime, que pecou, enfim, contra isso que nós temos de maiores valores contra a nossa brigada militar, é o tipo de polícia que nós queremos, o tipo de servidor policial que nós queremos. Me parece, senhor presidente, que essa casa, e aqui nós, os senhores sabem muito bem que nós temos, não raras vezes, inúmeras peleias. Se alguém de fora achar que existem consensos, aqui é muito difícil. Existem muitos dissensos, existem muitas brigas e existem também muitos entendimentos. Sobretudo, respeito, mesmo nas nossas divergências. Mas as pessoas de fora que não nos entendem, que não nos conhecem, falam algumas tonterias, assim, para utilizar um bom castelhano. Dizem que somos corporativos, dizem que protegemos mal policiais, quando é muito antes, pelo contrário. Nessas horas eu me lembro, senhor presidente, de Nelson Rodrigues, que diz que o grande problema dos idiotas no século XX é que eles deixaram de achar que são idiotas. E assim eles podem emitir opiniões como se inteligentes o fossem. E eu gostaria de dizer aos idiotas, entre aspas, que falam desta justiça especializada sem conhecer, que antes de emitir opiniões, necessário seria conhecer como nós funcionamos. Nós funcionamos aqui, aqueles que não conhecem, de duas formas bastante distintas. Nenhuma tipo de contemplação com desvios éticos e morais e a compreensão do fato rua. Porque é muito diferente julgar do conforto de nossos gabinetes, das poltronas estofadas, aquele, senhor comandante-geral, que está na rua trocando tiros com criminosos inescrupulosos que não dão o mínimo para a vida humana. Então essa casa, senhor presidente, tem se mostrado ao longo dos anos, e apesar das nossas discussões, não é, Coronel Mendes, tem se mostrado bastante justa no mistério de fazer justiça. Gostaria que o senhor soubesse que eu me sinto honrado de ser procuradora militar nesta casa. Espero seguir a tradição do nosso comandante Nazi e aqui ficar por muitos anos e seguir um legado de homens procuradores, homens não no sentido do gênero, no sentido da espécie, que tem honrado muito esta casa, que tem honrado a instituição do Ministério Público. Eu agradeço a todos a possibilidade de ter te falado um pouco, de ter prestado as minhas homenagens. E gostaria, senhor presidente, que se fosse possível, que constasse aqui, e eu gostaria que constasse também, fosse abrangido por essa casa, a nota de pesar do policial civil que foi abatido num conflito em Gravataí na semana passada, e do nosso companheiro policial militar, que também em conflito recebeu, sei que ele não está em uma situação de saúde muito boa, corre risco de morrer. Eu gostaria que ficasse aqui a nota de pesar do Ministério Público Militar e tenho certeza que será abrangida pela casa. Muito obrigado a todos. Convidamos o senhor juiz-presidente do Tribunal, Fernando Guerreiro de Lemos, para encerrar oficialmente esta sessão solene. Agradecendo a presença de todos, dizendo da satisfação do Tribunal e pessoal minha de tê-los recebido, agradecendo as manifestações de reconhecimento dessa casa, mas não apenas o reconhecimento dessa casa, reconhecimento de que nós temos a preocupação com os destinos do Rio Grande do Sul. A segurança pública é um direito constitucional, estendido a todos os cidadãos brasileiros, mas no caso nós aqui, a todos os gaúchos. E, portanto, a Brigada Militar cumpre um papel constitucional de defender e dar garantias à sociedade, não ao Estado, à sociedade. E eu tenho dito sistematicamente aqui que o policial militar é o Estado lá na ponta. E, portanto, ele precisa ter
uma compreensão diferente de como é a sua atuação. Como disse o doutor Fábio aqui, não é possível que ele seja julgado não por uma justiça especializada, porque a função dele é especializada, completamente diferente. O coronel Andrés disse aqui agora, quando um policial leva um tiro, é o Estado levando um tiro. Eu tenho usado de outra forma, coronel. Eu tenho dito aqui sempre que quando um policial dá um tapa em alguém na rua, é o Estado dando um tapa no cidadão. Portanto, essas coisas têm pesos completamente diferentes do que uma briga comum de duas pessoas na rua. E é preciso compreender isso. O policial militar é um cidadão com menos garantias constitucionais. Não pode fazer greve, não pode se sindicalizar, não pode. Por isso é que tem uma justiça especializada. Quem não compreender isto não tem noção do que é uma sociedade organizada, do que é uma sociedade que precisa ter na força a garantia da democracia. A força não é feita para esculambar com as pessoas, é feita para garantir a democracia. E por isso precisa um sistema todo especial para isso. E é o que tem, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, na composição geral das forças policiais e das suas justiças especializadas. Portanto, é tão compreensível isto, mas às vezes há certas dúvidas. Nós estamos num período muito ruim como sociedade. A gente já não sabe mais para que lado vai. Não há mais freio moral de nada. Né? A violência que a Brigada Militar aqui enfrenta diariamente é fruto da droga. 90%, né, quase isto. Mas quem é que consome essa droga? Somos nós, sociedade. E não somos capazes de botar um freio nisso, um freio moral, pelo menos. Eu lembro quando eu era jovem lá na minha querida Vacaria, se pensasse que o cara fosse maconheiro, ele era expulso da cidade. Agora, é uma liberalidade, todo mundo acha bonito. Eu não quero que criminalize o usuário, até porque às vezes é dependente, né? Mas é preciso ter um freio moral em algumas coisas, senão nós não vamos conseguir. Não, nós podemos botar 100 mil policiais militares na rua que nós não vamos vencer. Por quê? Porque a sociedade, infelizmente, ela é que alimenta. Só tem traficante porque tem um consumo, infelizmente, desgraçado de droga. Né? E é feito por nossa sociedade. Então nós precisamos acordar para isso e ter um pouco de freio moral nas coisas. Nós temos que ter coragem de discutir esses assuntos e não permitir que tudo é liberar, porque aí ficamos com medo, porque não é politicamente correto, porque não sei o quê, Não é possível, não pode se aceitar isso da forma que a sociedade brasileira está aceitando do ponto de vista é verdade, tem contrabando de armas, tem tudo, mas tudo isso é fruto porque tem uma sociedade consumindo enlouquecidamente a droga. Porque se não tivesse isso, a metade do problema estava resolvido, não é isso? Então, feito esse desabafo, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão, agradecendo sinceramente a presença de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convido todos a ouvir o hino rio-grandense.
Encerrada a sessão. Coronel. Presidente, muito obrigado. Vamos falar agora. Parabéns.